Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e você que nos acompanha sabe que nós estamos falando sobre o retorno à vida corporal, estamos falando sobre a união da alma com o corpo, e isso tudo você já pode pegar os programas anteriores para saber do que a gente vem abordando, quais são as questões, porque tem questões muito interessantes que as pessoas estão nos enviando e nós não estamos tendo tempo de responder a todas elas. Então hoje nós teremos um programa diferente, hoje nós estaremos recebendo as perguntas, as dúvidas de vocês e utilizaremos o programa para responder todas as questões. Então vocês já podem ir ligando para a gente, já podem enviando as mensagens. A participação pode ser através do WhatsApp da TV Mundo Maior, no telefone 0 operadora 11 996 433827. Então você aproveita, vou repetir, 0 operadora 11 996 43, aí como você vê, 996 433827. Já vai mandando as perguntas, as dúvidas, porque assim a gente tem mais tempo da gente se organizar para poder ir respondendo, ok? Então, como eu disse, não deixe de ver os programas anteriores, porque vale a pena, é um assunto bastante interessante. E tudo isso, toda essa qualidade de áudio, de som, hoje nós estamos com a nossa equipe, como sempre, a nossa equipe muito querida, que são Rogério Palma, Fernandinha Lima, a Thaís, é a Regina Prata hoje com a gente, a Margarete Parpinelli. E a Thaís Cabenguele tá por aí também, por aí, né? por isso que eu pensei nela, porque ela já mandou um recadinho também. E como ela ainda não me apresentou, já tô aqui, né? Querido, né? Deixando a Fernandinha maluca lá. Quem que eu ponho? Põe a gente na geral aqui, Fernandinha. Como todo mundo já conhece. Isso, uma alegria ter a Solange sempre aqui com a gente e a gente ter toda essa equipe maravilhosa, incluindo a Thaís Cabenguele e outros que já fizeram parte da nossa produção. Estão sempre muito atentos, muito interessados em fazer você que está em casa receber a imagem, o áudio e também participar do nosso programa, não é, Solange? Como você falou, nosso programa hoje estará voltado a responder perguntas. Aquilo que você tiver de dúvida, que nós pudermos responder, a gente vai estar procurando fazer essa resposta, esse ping-pong, né? Esse bate-bola para a gente poder ajudar aqueles que têm algumas dúvidas com alguma resposta que possa ser útil. Lembrando que a gente já tem aqui algumas perguntas até dos programas anteriores. Então, se você estava no programa anterior, viu que sua pergunta não foi respondida, de repente hoje talvez você tenha a resposta, não é? Isso mesmo. E para a gente agilizar, hoje nós não teremos nenhum slide, porque a gente vai fazer a leitura das perguntas e você vai acompanhar conosco. Vamos começar, Solange? Vamos lá, porque a gente já tem uma pergunta aqui. Isso, uma pergunta bastante interessante. Vamos lá. É o seguinte, ele é o Edson e ele mora no Rio de Janeiro. Ele fala, a pergunta dele é: uma pessoa sem conhecimento da doutrina espírita resolve acompanhar uma mulher na prática do aborto provocado. Pergunto: junto às leis do universo, além da mulher que praticou o aborto, essa pessoa também será responsabilizada? Essa é uma pergunta muito interessante, porque existem vários aspectos, não é? O primeiro deles é que a doutrina espírita reconhece a possibilidade do aborto no caso do risco de vida para a gestante. Neste caso, o risco de vida para a gestante pode, dentro daquilo que é a lei do universo, ser considerado um motivo justo para que este procedimento aconteça. Então, se a pessoa está acompanhando a parturiente ou a gestante numa situação dessa, obviamente eles não estarão infringindo nenhum tipo de lei universal. A segunda hipótese é a seguinte: essa mulher vai praticar o aborto porque ela quer fazer o aborto, mas esta outra pessoa que a acompanha é contra o aborto. Está tentando fazer com que a mulher não aborte. Está usando de tudo que pode para ajudar a mulher a convencê-la, mesmo que seja na última hora. Ele está acompanhando, por quê? Porque sabe que é um momento difícil, um momento de vulnerabilidade psicológica, um momento de conflito emocional por parte da mulher. Então, se este que está acompanhando, esta pessoa que está ao lado, está indo com o propósito de tentar evitar ao máximo aquilo que vai ser feito,
Obviamente, ela não está apoiando isto. E é justamente o intuito, é o interesse interior daquele que está ao lado é que vai colocá-lo na condição de corréu na lei do universo. Porém, se a pessoa que está ao lado dessa, que vai promover o aborto, está de acordo com isto, está apoiando isto, não importa que ela não seja espírita, não importa. Ela estará apoiando a prática de um delito, porque não é preciso ser espírita para saber que matar a vida é um crime, não é mesmo? Imagina que esse indivíduo é convidado para praticar um assalto. Ele não é espírita, mas o seu comparsa diz, a gente vai lá, a gente pula o muro, eu tenho um revólver aqui, e se aparecer alguém a gente dá uns tiros na pessoa. E aí a gente rouba e vai embora. Ó, o fato de não ser espírita e aceitar este procedimento expõe a pessoa às mesmas consequências do crime, porque ele sabe que aquilo não é correto. Portanto, em qualquer uma dessas hipóteses, é preciso a gente observar qual é o intuito daquele que está acompanhando aquela pessoa que vai praticar o aborto. Se é que ele vai apoiar a prática, ele assume as consequências. E talvez, em função, tanto a mãe, quanto a futura mãe, quanto aquele que está apoiando, pela sua falta de conhecimentos da lei do universo e de formação, o universo também possui fatores atenuantes para cada caso. Para cada caso. Mas é cada caso que vai ser analisado individualmente. O fato em si não deixa de representar uma infração à lei do universo. E todos os que participam disto, sem autorização da lei, quando a lei assim o permita, que é no caso do risco de vida para a mulher, e no Código Penal brasileiro, inclusive, também há uma outra hipótese no caso da gravidez por estupro. Nessa situação, é claro, quem está praticando o ato não será responsável, porque ele é um técnico que vai fazer o aborto acontecer. Mas o médico, a enfermeira, todos os que trabalham na clínica, que sabem que vão promover um aborto, que não está dentro da autorização legítima, todos eles, por dinheiro, por ganhar aquilo que para eles é importante, estarão incidindo nesse mesmo compromisso. Tá bom? O Edson, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado, querido. Um grande abraço para você. Quer acrescentar mais alguma coisa, Solange? Não, eu só quero aproveitar que se você se você acessou agora o canal da TV Mundo Maior, então nós estamos fazendo o programa hoje sobre perguntas e respostas. Eu vou passar para vocês de novo o número do WhatsApp para que você envie suas dúvidas, envie suas perguntas. O nosso número é 0 operadora 11 996 433827. E você já pode ir enviando, porque nós estamos no início do programa, então qualquer dúvida, mande para a gente. E a sua participação também pode ser através do Facebook da TV Mundo Maior, ok? E também acho que pelo YouTube, no chat do YouTube tá valendo também. Manda pra gente a sua dúvida. Então é isso, André. Nós temos mais perguntas que eu acho que tem várias pessoas que deram um oi pra gente isso pelo mesmo. Facebook. A Valquíria Silto, o Luiz Eugênio Lico. Isso, a Rosicleide Machado, de Caruaru, Pernambuco, a Elaine Stroider, da Vila Carrão, São Paulo, o nosso querido Felipe Prince. O Felipe, que já esteve aqui com a gente fazendo programas também, quando a Solange não pôde estar. Um grande abraço também para todos vocês que estão assistindo o nosso programa. E nós temos agora aqueles que já fizeram perguntas dos programas anteriores, que também a gente vai mesclando com as perguntas que estão chegando aqui, não é, Solange? Isso Vamos mesmo, lá? Vamos lá. Nós temos a pergunta aqui do Josevan, e ele fala o seguinte: tem uma dúvida. Será que o médium Chico Xavier reencarnou novamente no planeta? Ou já é um espírito de luz e não tem mais necessidade de reencarnar no nosso planeta? Bem, Josevan, nós consideramos que esta é uma opinião, não é uma afirmação de fato. Nós acreditamos, eu particularmente creio que ele ainda está no plano espiritual, atuando para beneficiar as pessoas, para coordenar o movimento espírita, para ajudar os que estão lutando nesta época de transição tão importante, e certamente estará ajudando bastante, porque espíritos como Chico, que tem já uma visão bastante próxima daquela que Jesus pede que nós tenhamos, eles serão úteis em qualquer circunstância.
E seja na vida espiritual, na vida física, ele poderá exercer todo este mesmo potencial. Agora, naturalmente, num período como este que nós estamos vivendo, se você imaginar que entre a gestação, o nascimento, o crescimento, o amadurecimento da vida juvenil, vai consumir desse espírito um período de tempo bastante grande do ponto de vista de ele estar incapacitado para atuar de maneira imediata. Então, acho, na minha opinião, que é um pouco cedo demais para se falar em um processo de reencarnação. Afinal, são 19 anos em que ele voltou para a vida espiritual, completados agora em 2020. E isso eu acho que dá a ele mais tempo para ele poder atuar de maneira bastante positiva no plano espiritual com a continuação do projeto da transição, que agora, como sabemos, pela própria explicação do Chico, aquele que havia sido o seu mentor da mediunidade, Emmanuel, reencarnou e está aproximadamente agora com os seus 20 anos, 21, 22 anos, já cresceu a ponto de passar da idade juvenil e está agora na idade adulta. E que quando o Chico estava encarnado, Emmanuel lhe havia dito: quando você morrer, eu vou reencarnar. E assim, o que eu fiz para ajudar você, você acabará também fazendo para me dar apoio naquilo que eu tenho que realizar. Então, essa uma opinião, tá? Não é uma posição oficial de doutrina espírita, porque eu não represento a doutrina espírita, apesar de estudá-la. Apenas estou dizendo a você que eu acho que não, por vários motivos, o espírito Chico Xavier está sendo muito útil aonde ele se encontra para velar pelos valores da espiritualidade. Muito bem, André. Nós temos uma outra pergunta pelo WhatsApp. É a pergunta da Hélia de São Paulo. Ela fala o seguinte: até que ponto uma pessoa com ansiedade sofre influências espirituais? Bem, é uma pergunta muito legal. Se você vai na pergunta do Livro dos Espíritos, 459, deixa eu pegar só para confirmar aqui, 459, vamos lá. Livro dos Espíritos. Pergunta 459. Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E os espíritos respondem: a esse respeito, a influência que eles exercem é maior do que aquilo que você acredita, porque frequentemente são eles que vos dirigem. São os espíritos que dirigem os encarnados, geralmente pela invigilância destes. Portanto, a pergunta da Hélia: até que ponto uma pessoa com ansiedade sofre influências espirituais? Nós todos, Hélia, com ansiedades ou sem ansiedades, sofremos influências espirituais. O grande problema é que nós devemos selecionar as influências que estejam mais intensas sobre nós. E nós selecionamos isso através da qualidade de pensamentos, atitudes e sentimentos. Enquanto que quando nós desprezamos isso, nós nos descuidamos e passamos a vibrar em uma situação inferior, as entidades que estarão nos influindo são entidades inferiores igualmente. Agora, a ansiedade natural não é uma das qualidades dos espíritos enobrecidos. Os espíritos que já estão num patamar evoluído de autodomínio, eles sabem controlar, eles sabem se conduzir, eles não têm pressa, eles têm maturidade. A ansiedade, que pode ser gerada por vários fatores, inclusive fatores químicos no nosso cérebro, mas também fatores de maus pensamentos, de medos, de angústias, de influenciação da mídia sobre a gente. Esta ansiedade, esse nervoso, representa o quê? Um desequilíbrio emocional do nosso eu. E é natural que isso seja uma brecha, que isso seja um canal através do qual nós sintamos mais intensamente a presença de entidades que não são boas, que justamente sabendo que somos vulneráveis neste aspecto, fazem com que a gente fique mais ainda
mais angustiado. Então há pessoas que entram num estado de alienação, praticamente, de medo, de fobia. Começa com uma coisa pequenininha e vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. E isso é, aí sim, uma ação coordenada do indivíduo vulnerável que não soube frear, que não soube botar aquele batoquinho no vazamento, aquele tapa-buraco, para não deixar a coisa ficar pior, e ele foi deixando. Então a água foi passando, foi passando, foi passando e foi alargando o buraco. É assim que as entidades inferiores se aproximam daqueles que têm espaço mental para elas. Por isso que é importante que a ansiedade não representa maldade, mas representa um desajuste. E que os bons espíritos, a começar do nosso espírito protetor, Hélia, estarão sempre procurando nos fazer ter calma, ter paciência, ter confiança. E é através da prece, da oração, do passe magnético na casa espírita, que nós vamos nos abastecer desta calma, desta serenidade. E, eventualmente, as entidades que nos estão atuando para que a gente fique em desequilíbrio, elas também receberão ajuda, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, querida irmã. André, a gente está com várias perguntas aqui pelo WhatsApp, muito interessantes. Olha só, ela é Aparecida Nascimento de Suzano, São Paulo. Ela diz que eu costumo sonhar sempre com as mesmas coisas e acordo nervosa, como se estivesse passado por aquela situação. No caso, sempre sonho com traições. Por que isso acontece? Bem, nós não temos esta informação de maneira precisa. O que eu posso dizer a você que o nome dela é Aparecida, né? Aparecida. Aparecida, os nossos sentimentos predominantes costumam refletir-se no grau de nossa ligação mental com as nossas lembranças oníricas. É preciso que nós entendamos que as entidades que nos acompanham durante a vida física e durante o sono estão sintonizadas com aqueles padrões que nós realmente possuímos como base dominante. Então é importante que nós tenhamos em mente que aquelas pessoas que têm medo, este medo, seja de altura, seja de animal, seja de acidente, ele estará refletindo-se também nestes sonhos. Eu conheço uma pessoa que ela morre de medo de barata. E quando entidades inferiores queriam assustá-la, durante o sono, faziam com que ela sonhasse com um monte de barata. Eles projetavam a imagem de baratas no cabelo, andando por ela ficava desesperada. Por quê? Porque esses espíritos sabiam que naquele ponto essa pessoa tinha uma vulnerabilidade, era um pavor que ela sentia. Então, uma das maneiras de assustar era justamente fazer ela ter essas visões durante o sono. No livro Despedindo-se da Terra, que o Espírito Lúcio escreveu, nós tivemos a alegria de ter aqui o nosso querido André Marosso na nossa técnica. Estamos aqui muito felizes de receber o nosso chefe. Um grande abraço, André, obrigado. Tudo de bom. No livro que o Espírito Lúcio escreveu, chamado Despedindo-se da Terra, há uma situação interessante, em que você vê como as entidades inferiores, querendo criar um conflito entre um casal que está vivendo na Terra, encarnado como marido e mulher, utilizam-se do repouso de um deles para criar uma situação no plano espiritual que vai confundir o emocional desses espíritos. E quando acordam no corpo, a mulher tem a nítida certeza que ela foi em um ambiente onde ela viu o marido dela dançando com uma outra. E ela já acorda mal-humorada contra o companheiro. Ela já está irritada. Ela não quer saber. Porque, na verdade, a ideia das entidades perturbadoras é: eu vou jogar isso no inconsciente, porque quando ela acordar, ela vai lembrar e ela vai pensar: ele está me traindo. Este sonho é uma profecia. Então é importante você pensar com você mesmo, Aparecida. Se você não está com muitos pensamentos ligados ou no ciúme, ou na angústia, ou no medo de perder, ou de ficar sem a companhia de alguém, ou na desconfiança, né? Essas são brechas que muitas vezes nós mesmos produzimos a imagem mental, ou as entidades que nos acompanham, Solange, sabem que naquele ponto nós somos vulneráveis, e isto faz com que eles nos incomodem
com estas noções durante o sono de que aquilo que a gente tem medo está acontecendo. E o que é ruim, porque depois quando a gente acorda, você teve aquele sonho que não é nem um pouco agradável, e você acorda, encontra com seu companheiro, né, com as imagens daquele sonho, você vai ficar de cara virada, você vai ficar meio transtornada, quer dizer, isso sempre influencia a gente de alguma maneira. Então, por isso que é importante isso que o André falou, da gente ter a vigilância e da gente buscar não guardar esse tipo de pensamento, afastar isso da gente. Isso se dá tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Não é o fato de ser o homem ou a mulher, isso é da convivência. Isso pode envolver, por exemplo, trabalhos profissionais, o seu chefe, né? Essa coisa de você ter raiva daquela pessoa que está acima de você. Então, isso também é algo que acaba fazendo com que essas pessoas sintam essas influências e acabem depois revidando ou descontando naquele ou naquela que não tem nada a ver com a culpa. Tem nada a ver com a história, não é mesmo? É isso aí. Gente, tem mais perguntas. Vamos lá. Tá gostando de ver. É isso aí. Antes de eu continuar, vou passar para vocês de novo o WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Então você pode enviar sua pergunta, sua dúvida, que a gente está aqui hoje só para isso, só para responder para vocês. O José Antônio de Novaes, lá de Itu, Solange, ele fez a seguinte pergunta: todos iremos passar pelo umbral? Mesmo tentando ser uma pessoa melhor, procurando fazer o bem? Veja só, André Luiz nos explica, no livro Nosso Lar, que a região umbralina é uma região de esgotamento dos fluidos mentais, dos miasmas mentais. Esgotar quer dizer você queimar, é um processo de limpeza, de depuração das maneiras erradas de pensar, dos vícios mentais que nós acumulamos na vida física. Então, aquele estágio é um estágio de desbaste, de despoluição, né? De limpeza. Então, o que acontece? Se o espírito está encarnado e ele não acumulou matéria mental negativa, se ele não tem culpas, se ele não tem mágoas, se ele não tem nenhum tipo de sentimento ruim, ele não precisa passar por ali. Se ele não está impregnado de imperfeições ou de sujeiras, não que ele seja um espírito puro, mas se ele não tem nada disto pesado sobre ele, ele não precisa. Existem inúmeros casos de pessoas que, inclusive, não passaram por essa situação. Nós temos, por exemplo, o irmão Jacó do livro Voltei, que não passou. Nem ele, nem todos os outros 14 ou 15 espíritos que foram levados com ele para as regiões já mais elevadas, depois da desencarnação. Portanto, não é um estágio que seja imposto a quem desencarnou, pura e simplesmente. Não. É uma consequência do apego à matéria, dos sentimentos inferiores, das vibrações ruins, da falta do perdão, da ideia fixa nas coisas da terra que ficaram aqui. Esse apego. Isso é que vai prender a pessoa numa região inferior. Se ela não tem isto, durante a vida física, quando desencarna, sobe que nem um balão. Vai em frente, não precisa passar nessa região escura. Inclusive, André, eu me lembro, não exatamente, eu acho que você vai lembrar melhor que eu. Nesse exemplo que você deu sobre o irmão Jacó, esse grupo que desencarnou, que estava indo para uma região melhor, nesse grupo tinha alguém que tinha cometido mal, me parece, não sei se ele tinha matado alguém, se ele tinha sido um assassino, mas que durante a vida ele se arrependeu do que ele fez e ele procurou servir, fazer o bem, mesmo encarnado ainda, e depois ele desencarna. Então, a gente vê que mesmo num grupo desse, onde uma pessoa que cometeu um delito desse, de repente ele conseguiu, quer dizer, ele não precisou passar pelo umbral. Põe na geral aqui, por favor. O que ele fez durante a vida física, depois do erro cometido, foi suficiente para recompor o seu estado mental e a sua integridade de consciência. Ele não precisou passar por aquela região escura. Bem lembrado, Solange. Que mais? Temos outras, temos várias perguntas. Olha aqui, ó. Vamos lá. Temos um abraço para Maria Anunciada e temos aqui a Renata de Sorocaba. Isso. Ela diz, fala aí. Me relaciono com uma pessoa há 5 anos, mas sua esposa anterior se suicidou e sinto que isso até hoje atrapalha a nossa relação. Bem, Renata, nós temos que deixar as coisas bastante objetivas. É preciso saber se
nesse relacionamento que você tem com essa pessoa, ela já estava relacionando-se, ela já era casada antes com aquela que depois se matou. É natural que, em alguns casos, os desajustes emocionais que terminam numa separação vão possibilitar que o outro ser se desajuste ou se sinta abatido. E é claro que o fato em si de ter se matado pode estar vinculando esse espírito àquele que foi seu companheiro e a quem talvez ela possa culpar por ter feito isto. Isso é uma hipótese, né? Não estou dizendo que foi o que aconteceu. De qualquer forma, alguém que tira a própria vida está numa situação bastante difícil do outro lado da vida física. E é natural que quando isso acontece, ela procure se apegar ou por raiva daquele que ficou, ou por afinidade afetiva. Porque às vezes o ódio e o amor são muito parecidos. Então, o que esse ser precisa, tanto da sua parte quanto da parte do seu companheiro, é que se faça através de atitudes, através de orações, através de sentimentos bons, se faça o melhor que cada um pode fazer por esta entidade. No livro que André Luiz escreveu e que nós lemos aqui no nosso programa O Espírito da Letra, a história da Zulmira. Zulmira foi a primeira esposa de... já vou lembrar o nome do marido dela. O pai da garota e do Júlio, o pai do Júlio. Ela foi a primeira esposa e quando Júlio se viu, o marido se viu viúvo, ele contraiu núpcias com a segunda esposa. A primeira, aliás, é a Odila. A Odila morreu. E depois o marido da Odila, o viúvo, casou com a Zulmira. Aí o que acontece é que, enciumada ou com raiva, ela atua sobre a segunda mulher. Porque também tem uma história envolvendo o filho do casal. Então, estas circunstâncias demonstram que o espírito pode ficar muitas vezes se sentindo traído, enganado, ludibriado. Mas é algo que as partes envolvidas podem ajudar. Porque quando alguém está agredindo, na verdade está pedindo socorro. A agressão é um indício de doença. E essa enfermidade pode ser trabalhada com afeto, com carinho. Então, colocar na casa espírita o nome dessa pessoa, orar por ela, fazer a caridade em nome dela, pedir a Deus que a abençoe, não para ela dar sossego para você. É uma irmã. Para você, para o seu companheiro, é uma irmã que precisa também de amparo. E nós não sabemos, no fundo, quais foram as efetivas causas desta ruptura do querer viver, não é mesmo? Então, o que você pode fazer no bem, faça. E não espere que essa seja uma consequência que em 15 minutos se resolve. É algo que precisa ser repetido até que o espírito se sinta amparado por carinho verdadeiro. Tá bom, Renata? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, nós temos outra pergunta, ela é do Daniel Rosa, de Goiânia. Boa tarde. Na programação reencarnatória seria estabelecido as tarefas de relevância espiritual, incluindo os vínculos sociais com quem realizaremos isso, a bem de quem os bons espíritos nos confiam? Bem, Daniel, veja só, a reencarnação, ela é um projeto que envolve as linhas gerais, que envolve o trabalho de recuperação dos erros, de semeadura de novas estradas, de novos projetos. E dependendo do grau evolutivo do espírito reencarnante, ele terá algumas coisas que precisará realizar, já programadas. Mas ele não terá, naturalmente, programado todos os detalhes, de quem que ele vai ser vizinho, com quem que ele vai se relacionar, quantas namoradas ele vai ter, se ele vai ser amigo, se ele vai estar no clube social de tal ou de qual grupo social. Não. Ele terá as linhas gerais dos modelos principais da sua encarnação. E quanto mais elevado for esse espírito, mais ele poderá
já deixar organizada uma série de atividades que ele vai ter que desenvolver durante a sua vida, com os objetivos que estão previstos pelo plano espiritual durante a reencarnação. Existem reencarnações, como nós já falamos antes, que são reencarnações de resgate. Existem reencarnações que são reencarnações de aprendizado. Existem reencarnações que são reencarnações, vamos dizer, comuns. Existem reencarnações que são reencarnações de empenho em coisas mais profundas. E existem reencarnos missionários. Cada um deles terá uma ambiência. Então é justamente aí que vão diferir os detalhes em que cada um vai ter que enfrentar a sua. Aquele que vem numa reencarnação de resgate vai ter que sofrer os efeitos das ações que praticou. Não impede que ele faça o bem, não impede que ele melhore, mas ele vai ter que enfrentar as consequências. Agora, o que faz o missionário é muito diferente. E é assim que nós poderemos ter uma noção de como a preparação reencarnatória é fundamental para aquilo que nós vamos fazer durante a vida física. Obrigado, Daniel. Um grande abraço. A Dalva Providel pergunta o seguinte. Olha que interessante. A pessoa, quando acorda mal-humorada, é porque ela foi influenciada durante o sono? Bem, essa é uma pergunta que é bastante legal. Porque, veja só, se nós saímos do corpo, estamos do outro lado, onde é o mundo real, se nós temos bons espíritos que nos acompanham, se tem um espírito protetor que é nosso amigo porque é melhor do que nós, por que você ficaria mal-humorado quando volta? Por algum motivo? Você fez o quê? Eu fiquei mal-humorado porque eu estava num lugar maravilhoso, agora voltei para o corpo. E aí dá um coice no marido, na esposa, já maltrata o funcionário. Mas então que lugar maravilhoso é este que você não se sentiu nem um pouquinho tocado? O estar voltando ao corpo físico deveria ser um momento de alegria, ai, que bom, agora eu estou descansada, eu pude aprender coisas, eu senti influências boas. Mas se nós estamos voltando com esse estado de ânimo, é porque geralmente nós estivemos em situações difíceis. Nós passamos por ambientes que não eram os melhores, nós tivemos companhias espirituais desagregadoras. No livro que nós lemos também no nosso programa O Espírito da Letra, chamado Libertação, André Luiz está numa cidade umbralina, está ouvindo a conversa de um espírito, uma mulher desencarnada, com uma outra que foi trazida durante o sono. E esse espírito está dizendo, escuta, eu ouvi falar que o seu marido está indo rezar, que negócio é esse? Não, você não pode deixar, você tem que acordar, você tem que espezinhar seu marido, você tem que fazer ele ficar nervoso. Se a gente perder o seu marido para essas coisas de reza, como é que nós vamos manipular as pessoas lá na fábrica onde ele trabalha? Ou seja, havia um projeto do plano espiritual inferior que usava a esposa desse rapaz como um instrumento de provocação. Então ela voltava ao corpo físico irritada, nervosa, pegava no pé do marido, você tem que fustigá-lo, você não pode dar trégua para ele tem que ficar nervoso. Está escrito lá no livro Libertação, do Espírito André Luiz. Então preste atenção, porque não pode ser isso uma rotina. Porque se for uma rotina, você está precisando meditar a respeito, orar antes de dormir, pedir ao seu espírito amigo que te ajude, que te leve para bons lugares e também limpar o pensamento de coisas negativas. Porque é pela brecha mental que as entidades também se aproximam e nos fazem passar mal, ok? Vamos lá, o Antônio de São José do Rio Preto gostaria de saber se os espíritos podem reencarnar em corpos de animais. Bem, Antônio, essa é uma questão que o Livro dos Espíritos nos esclarece. O espírito, ele só progride. O espírito não regride. Diferente de algumas religiões orientais que atestam que é possível um espírito humano nascer num corpo de um porco, um cachorro, um gato, a doutrina espírita não compactua com esse tipo de crenças. Por quê? Porque, segundo o processo evolutivo, o espírito, para atuar num corpo humano, já está num outro padrão de evolução espiritual. Tem outra complexidade. Ele estaria evoluindo se ele precisasse renascer num corpo de um ser que está num nível evolutivo abaixo do ser humano racional,
animal racional. Portanto, é nesse sentido progressivo que os espíritos nos explicam que um ser que já está no nível hominal não reencarnará mais num nível de animal irracional. Tá bom? Muito obrigado, Antônio. O que mais, Solange? Nós temos aqui o Fábio... Não, peraí. O Fábio tá dando ok. Olá, Fábio José Neves, dando um oi pra gente. Tem a Vera Souza. Nós temos logo a a seguir. Vera Souza. Minha dúvida é, somente pelo espiritismo se pode ter contato com os espíritos? Pelo contrário. Vera, olha, se você vai na Bíblia católica, você vai ver na Bíblia o maior documento de contato com o mundo espiritual. É ali que tem vidência, que tem sonho, que tem premonição, que tem aparição, que tem efeito físico. Tudo isso está lá. A Igreja Católica possui médiuns. A Igreja Evangélica possui médiuns, falam em línguas, fazem profecias. O fenômeno da mediunidade, do contato do ser com o mundo invisível, não é propriedade do Espiritismo. Apenas que no Espiritismo ele é explicado, ele tem uma ética, ele é feito de uma forma que não leva em conta interesses materiais, desejo de realce, de poder, não. Rituais. Tem rituais. Essas são coisas que na doutrina espírita nós não vamos encontrar. Mas o fenômeno mediúnico, ele pertence ao ser humano, de qualquer crença, inclusive sem religião. Não é propriedade do Espiritismo. Apenas que, como em outros caminhos, as éticas ou os procedimentos que estes outros indivíduos adotam não são os da doutrina espírita, você vai encontrar gente vendendo a mediunidade, vendendo a vidência, ganhando dinheiro com as coisas do mundo invisível. Isso é problema deles, e é justamente aí que as entidades inferiores atuam sobre aqueles que estão se prestando a esse tipo de coisa. E é quando também podem acontecer aquelas frustrações, aquelas coisas que a gente às vezes vê por aí, pessoa que é enganada na sua boa fé. Tá bom? Muito obrigado, Vera. A Débora Fagundes Souza fala o seguinte: quando a gente desencarna, nosso espírito tem a fisionomia do corpo terrestre? Débora, em primeiro lugar, lembre de uma coisa. Nós não somos o corpo, nós somos a mente. Quando o corpo perece, resta a mente. Me diz uma coisa, Débora. Se você pensar em você, Débora, feche o olho, pense na Débora. Você não vai ver você com a cara que você tem hoje? Você pensa em você não vai pensar em você com um letreiro escrito Débora, com uma palavra Débora. Você vai se ver mentalmente com a forma que você tem. Então o que acontece? Nos primeiros instantes em que o corpo espiritual se vê fora do veículo físico, pela morte, a mente vai plasmar na matéria do perispírito a mesma imagem que este está vivenciando na Terra naquele instante. Alguns, inclusive, plasmam o mesmo traje, a mesma roupa. E isso é do impulso automático que a mente imprime às moléculas do perispírito. Quando você vai no livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, que conta a história da desencarnação do espírito Dimas, você vai ver esse procedimento. Desde o desligamento parcial até o desligamento total e a reconstrução imediata do perispírito do Dimas como uma cópia exata daquele corpo que está agora destinado ao cemitério. Agora, com o passar dos anos, no plano espiritual, a mente do espírito pode ganhar vitalidade, pode ganhar recordações e que façam com que a sua aparência se modifique. Mas é a mente que vai definir isto. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Nós temos aqui o Anderson André. Boa tarde, gostaria de saber se faz algum sentido visitar algum ente querido no cemitério. Bem, desde que você entenda, Anderson, que o corpo que está sepultado não retém o espírito lá, você pode ir ao cemitério como uma homenagem, mas é a sua mente, é o seu pensamento que vai estar ligando você ao ente querido. Para isso, você não precisa ir do cemitério. Você pode se lembrar dele na sua casa, você pode se lembrar dele no seu serviço, você pode orar por ele na rua, você pode estar em contato com esses que não morreram. O que está no cemitério é o corpo, na nossa tradição de inumação, como um respeito aos nossos antepassados, mas não é o espírito.
E nós temos já pelo menos 2 programas que eu fiz com a Solange que fala sobre finados. E é justamente nestes 2 programas que você vai encontrar as explicações a respeito disso que o Livro dos Espíritos nos oferece. André, vou passar adiante porque tem uma pergunta assim Vamos lá. da Vanessa Pereira. Ela fala o seguinte: meu pai tinha uma saúde maravilhosa e contratou uma equipe de pedreiros para terminar uma área que ele queria demais. Esse mesmo pedreiro teve Covid e não nos avisou. Contaminou meu pai e há 2 semanas ele desencarnou. Eu não sinto ódio, mas sinto muita tristeza, porque o dinheiro falou mais alto por esse ser que, ao invés de nos avisar, trabalhou doente e contaminou meu pai. Ainda existe área a terminar, né? O serviço ainda está por terminar e ele já foi pago. O que eu faço? Estou fora do ar e sem saber como agir. Bem, Vanessa, vamos pensar numa coisa. Nós não podemos imaginar que a morte aconteça sem que Deus esteja sabendo, não é mesmo? Sem que as leis do universo não estejam funcionando. Sem que as pessoas que agora estão vendo um fato acontecer fiquem imaginando que se não fosse este fato, a pessoa não estaria passando por aquilo. Nós todos vamos enfrentar nossos momentos de voltar. Aqueles que fizeram de forma equivocada, é claro que se você tirar a vida de uma pessoa com um tiro, com um crime, é claro que você vai ser responsável por aquilo e vai ter que reparar esse dano. Porém, tratando-se de algo que nós estamos vivenciando como uma experiência coletiva, todos nós passaremos por riscos. Poderemos ser atropelados, poderemos cair do prédio, poderemos ter um infarto, poderemos comer uma coisa que esteja envenenada sem que a pessoa soubesse. Algum motivo vai nos fazer voltar para o outro lado. Então, a primeira coisa que é importante que a gente entenda é o seguinte: o seu pai precisa agora do seu carinho, do seu apoio, não da sua tristeza, do seu abatimento. Se você ajudá-lo, ele estará melhor. Aquilo que estava na terra é apenas o cenário da peça. Ele já saiu da peça. Agora, como você vai atuar com aquele pedreiro, com aquelas pessoas, você vai mostrar quem você é como atriz desta peça da vida. Aquele que não fez, a gente não sabe se sabia ou não. A gente não pode dizer que ele tinha atestado certamente que ele estava doente. Nós não temos essa certeza. Agora, se ele fez de má intenção, ele será responsável por isso. Você não precisa ter raiva dele. A lei do universo vai oferecer a cada um de nós de acordo com aquilo que nós queríamos que acontecesse. Seremos responsáveis por todos os atos errados que cometamos. Então, procure ser alguém que vivencie os postulados de Jesus, onde estão perdão, esquecimento da ofensa, amor ao próximo. E lembre-se do seu pai como alguém querido, como um espírito amoroso, que deu a você a oportunidade de viver, não de se vingar. E é assim que você vai construir também a paz na sua consciência. Para que quando você chegar no momento de desencarnar, você não fique surpresa ao saber que o pobre do pedreiro não sabia nada que ele estava doente. Mas você ficou com isso na cabeça. Isso vai ser muito ruim para a gente. Então pense nisso, tá bom? Não esqueça da lição de Jesus. Amar o próximo como a você mesmo e perdoar as ofensas. Grande abraço. André, tem várias perguntas que a gente não vai conseguir responder. Você acha que dá para mais uma? Tem uma aqui da Kátia Barion, falando a respeito de que ela tem muita dúvida. Devemos tomar providência após 25 anos saber que uma filha foi abusada sexualmente por um tio? Me sinto culpada, pois na época não soube dos detalhes e não tomei as providências. Não soube ampará-la. Sei que nada é por acaso, mas será que uma criança precisa passar por tudo isso? Bem, nós sabemos que nada acontece no universo sem algo que justifique esse fenômeno, essa situação que aquele espírito tem que passar. O fato em si de se buscar justiça, entre aspas, tardia, não quer dizer que vai recompor esse estado. Agora, também é importante tomar cuidado para que esta pessoa, se continua atuando deste modo, não esteja fazendo outras vítimas. Então, se vai ter que se analisar vários aspectos desta situação em si, que infelizmente nós não teremos agora mais tempo para poder abordar. Mas eu prometo a vocês
que talvez no nosso próximo possível. programa a gente faça a continuação das respostas, porque tem muita gente, muita pergunta. Não imaginava que fosse ter tanta gente querendo fazer pergunta, não é, Solange? Isso mesmo, muito legal. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E, ó, vamos tentar novamente, nessa ideia, a gente marca um outro programa para continuar respondendo. Porque Isso. as dúvidas são muito boas e cada problema a gente aprende com eles, não é? Com cada momento que vocês estão vivenciando. Essas são oportunidades de crescimento. Não esqueça que o nosso programa, o Espiritismo, o Espírito da Letra, não vai ter chegado lá, né? O Espírito da Letra continua sendo apresentado aqui todo sábado às 17 horas. Isso. E também no nosso canal do YouTube, do Espírito da Letra, lá no YouTube. Você vai ter todos os programas lá disponíveis, nos domínios da mediunidade. Livro novo, no Espiritismo... Não, no Espírito da Letra. É. Pega lá, porque esse livro é demais. É o oitavo livro da sequência do André Luiz. Tá bom? É isso aí. Beijo grande, muito obrigado, próxima. queridos. Tchau. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.